Olá, saudações, as nossas boas-vindas a mais um Evangelho no Lar aqui do nosso educandário Leon Denis de Tijucas. Eu sou Douglas, tarefeiro da casa, e te recebo com todo carinho para mais esse vídeo, para mais essa jornada de reflexão. Espero que seja também de conhecimento, mas de conexão com o nosso Criador, com a nossa espiritualidade e, claro, também de oração, de prece, de refazimento, e esse momento que deve ser dedicado todinho a você, estando você sozinho ou em grupo, Mas é essa situação, sabe aqueles momentos que a gente tem que tirar para a gente, que são essenciais para a nossa saúde mental, para a nossa saúde física, para cuidar da nossa espiritualidade? Então, esse é um deles com toda certeza, tá? E antes da gente começar, de fato, com o nosso conteúdo aqui de mais essa edição do Evangelho, eu tenho aqueles recadinhos que são mais do que essenciais. Sei que às vezes, podem ser um pouquinho chatos, mas são super necessários, tá, gente? Então vamos lá para eles, Lembrando que aqui, gente, hoje, até estou gravando aqui nesse fundinho rosa e tal, E estou bem isolado aqui onde eu estou gravando, mas podem acontecer, várias distrações da vida real, como eu costumo dizer, que é a questão, um cachorrinho latindo, um carro passando, buzinando, enfim, Mas como eu sempre digo também, coisas que não devem tirar a nossa atenção para que a gente se mantenha focado na verdade, tá? Então, isso pode acontecer, mas não é por isso que a gente vai deixar de fazer, vai ficar interrompendo aqui, tá bom? Também, gente, eu quero lembrar a cada um aqui, da nossa aguinha para ser fluidificada. Hoje eu coloquei aqui, na minha garrafinha, que eu uso, durante a minha semana, durante o meu trabalho, durante a minha rotina. E lembrando, quem coloca aqui na garrafinha, gente, não deixa terminar não, tá? Quando ficar aqui um pouquinho no fundo, repõe, tá bom? E vai tomando de novo, vai repondo, tá? Não deixe terminar. E aí, se você ainda não tá com um recipiente aí com água, dá um pause nesse vídeo e pega, seja um copinho, uma garrafa como essa, uma jarra, se estiverem mais pessoas, tá? Mas não deixe de pegar e depois a gente continua aqui. E o último recado, gente, é sobre a edição do nosso Evangelho. Esse vídeo é a edição de número 141. E eu digo isso porque caso você esteja chegando pela primeira vez, você sabe que existem outras 140 edições que você pode assistir se quiser, tá? Não é uma continuidade, é totalmente opcional. Se você quiser, continuar daqui em diante, fique à vontade. Mas se quiser, tem lá já no nosso canal do YouTube outros 140 vídeos. Aproveitando e falando sobre o canal do YouTube, para quem ainda não conhece, gente, onde nós temos também as nossas palestras. Toda quarta-feira, na nossa sede em Tijucas, acontece a nossa palestra às 19 horas, pontualmente, e você, é nosso convidado, inclusive, para participar, para ir lá assistir. E aí, gente, depois essas palestras, para quem quiser rever, para quem quiser enviar, para todo mundo, ou para quem, acha que deveria ver aquela palestra, elas estão lá no nosso canal do YouTube, tá bom? Onde tem, muitos conteúdos muito interessantes, tá bom? E agora, de fato, então, vamos para a nossa prece inicial, vamos abrir os trabalhos de hoje e começar o nosso Evangelho. Então nós vamos mudando a nossa sintonia, passando a absorver agora essa energia pura, sutil, limpa, que tanto nos faz bem, vinda dessa espiritualidade que se preparou com tanto carinho e com tanto amor a cada um de nós para estar aqui e agora, nesse momento de refazimento, nesse momento de paz, nesse momento de acolhida, e que todos esses bons sentimentos façam parte não só do Evangelho de hoje, não só desse momento nosso de prece, de agradecimento e de oração, mas também da nossa vida, do nosso dia a dia, de cada minuto, principalmente dos mais difíceis, daqueles em que nos colocamos em posições mais árduas, mais duras, que a gente saiba resgatar e utilizar esses momentos tão benéficos
que nos abrem para a sabedoria e para o conhecimento, para saber o que fazer e como seguir. Rogando assim, então, te agradecemos, ó Pai, te agradecemos, espiritualidade amiga, e seguimos com o nosso Evangelho. Gratidão e que assim seja. E desta forma, então, iniciamos aqui a nossa leitura e na sequência, né, gente, como costumamos fazer, né, fazemos aquela reflexão também para vir, então, o final, a nossa fluidificação das águas, né. Também, gente, já vou advertir aqui que eu tô com o olhinho um pouco vermelho, né. Não foi nem de chorar, não, né? Mas foi realmente de uma alergiazinha, aquela coceirinha assim, sabe? E aí acabei coçando e lavei já com água gelada, passou, né? Mas ainda tá um pouquinho vermelho aqui o meu olho, mas tá tudo bem, tá? Tá tudo certo. E como eu sempre costumo fazer na nossa leitura do Evangelho, abri já antes aqui da gente começar esse vídeo e fui, gente, hoje eu estou usando ele, né, digital, em PDF, inclusive já aproveito para lembrar, né, para quem aí tá passeando, tá viajando e, nossa, não trouxe meu Evangelho para poder fazer, gente. Tem a versão, né, por mais que muita gente não goste, eu também prefiro o livro físico, mas tem essa versão, né, em PDF, só colocar Evangelho segundo o Espiritismo PDF lá no Google, que vai vir uma versão da própria Federação Brasileira, tá? Para você poder fazer o download e ter guardadinho no seu celular exatamente igual, tá, gente? Não precisa se preocupar, né? Exatamente igual. Tem outras versões, mas tem a versão exatamente igual ao Evangelho físico, tá? E aí aqui, gente, né? Dedilhando, girando aqui, né? Não é passando a página, né? Não é virando a página. Eu fui lá para o capítulo 19, que é o nosso capítulo A Fé Transporta Montanhas, e vim aqui para a fé humana e a fé divina, lá para o item 12 desse capítulo 19, a fé humana e a divina. Vamos para a nossa leitura, então? No homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo, a princípio em estado latente, e que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. Até o presente, a fé não compreendida senão pelo lado religioso, porque o Cristo a exalçou como poderosa alavanca e porque tem considerado apenas como chefe de uma religião. Entretanto, o Cristo, que operou milagres materiais, mostrou por esses milagres mesmos o que pode o homem quando tem fé, isto é, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Também os apóstolos não operaram milagres seguindo-lhe um exemplo? Ora, que eram esses milagres, senão efeitos naturais, cujas causas os homens de então desconheciam, mas que hoje em grande parte se explicam e que pelo estudo do espiritismo e do magnetismo se tornarão completamente compreensíveis? A fé é humana ou divina, conforme o homem aplica as suas faculdades à sua satisfação das necessidades terrenas ou das suas aspirações celestiais e futuras. O homem de gênio, que se lança à realização de algum grande empreendimento, triunfa se tem fé, porque sente em si que pode e há de chegar ao fim colimado, certeza que lhe faculta imensa força. O homem de bem, que crente em seu futuro celeste, deseja encher de belas e nobres ações a sua existência, aure na sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária, e ainda aí se operam milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Enfim, com a fé não há maus pendores que se não chegue a vencer. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares qualificados outrora de milagres. Repito, a fé é humana e divina.
Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar a que até hoje eles chamaram prodígios, e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Então, gente, essa questão, né, o Espiritismo estuda muito essa questão do fenômeno, né? O Brasil, vale sempre a pena lembrar e repetir que o Brasil, né, conhecido como a pátria do Evangelho, é um dos raros países em que a gente tem toda essa situação do legado do Espiritismo, dos seus conceitos a favor do bem, a favor do amor, a favor de uma pessoa que tenta melhorar a si mesma, né? E não só dessa questão do fenômeno, né? Que é, nossa, apareceu um espírito em algum lugar, ou alguém viu um espírito, né? Isso se faz necessário para que as pessoas descubram, na verdade, esse outro lado, né? Porque a realidade é que nós estamos, né, o tempo todo onde a gente está nesta outra dimensão, né, no outro plano, como a gente geralmente costuma chamar, estão, né, outras pessoas, existem, né, outras pessoas desencarnadas, que não têm mais esse invólucro, né, como nós temos aqui. E isso é uma coisa normal, deveria ser uma coisa normal. Mas o mundo, né, caminha ao seu passo, claro, e que não é um tempo que é nosso e que a minha geração, as próximas gerações vão ver isso fundamentado e totalmente normalizado, mas acontece, gente, né, aí a passos lentos, porque lembrando, né, não existe uma pressa com isso, né? Existe a qualidade, a necessidade da qualidade, como eu sempre gosto de dizer também, para que isso aconteça. E hoje em dia a gente já consegue, estudando essa questão do fenômeno, não só de apareceu, né? Mas todas as situações perpendiculares, tudo que rodeia isso, nós já conseguimos estudar, né? E ver que são situações científicas, são situações que acabam, não é um milagre de verdade, mas foram consequências de ações que geraram uma determinada situação. Isso é fantástico, né, gente? E não é querer dizer que não existem milagres, que não existem situações, né, em que a fé é a grande responsável. Existem, gente, é justamente sobre isso que a gente quer falar, né? Existe essa situação e que nós ainda não nos damos conta. Né? Nós ainda não estamos, nem vou dizer que não estamos preparados, mas a gente não quer, né, acreditar. A gente ainda não quer, como a gente ainda tem medo disso. E não medo de quem nós somos, não medo do que a gente pode fazer, mas o medo de ter que conviver com esse universo paralelo. E aí, nesse ponto, é um egoísmo muito grande da nossa parte, né? Achar que só nós estamos aqui e achar que esse mundo foi feito para nós. E aí também, se fosse, né? A gente continuaria sendo adverso, continuaria na contrariedade, porque daí fizeram o mundo para nós e nós estamos destruindo, né? Também não faria sentido o que nós estamos fazendo, se assim fosse. Mas, no meu ponto de vista, não é o caso. E aí, então, no ponto de vista, aliás, de muita gente, né, não é o caso, esse mundo não foi feito, né, só para nós, e nós teríamos, né, que conviver com a questão do fenômeno para aceitar essa outra situação, né, de que existe isso, de que nós estamos rodeados, uma coisa, né, digamos que caminha para a outra, mas nós ainda temos medo. Né? Essa é a verdade, né? E nós ainda temos medo de acreditar, nós ainda temos medo, né, de depositar as nossas forças e as nossas confianças. A gente ainda tem muito medo dessa situação, né? A gente quer apalpar, a gente quer poder tatear, a gente quer poder pegar e dizer, ok, é isso, eu vou cuidar, pode deixar. Porque quando depende do outro cuidar, eu não consigo. Eu não confio, né? Eu não tenho... E vejam como isso se conecta, por exemplo, com a situação da ansiedade, com a situação da angústia, porque se conecta, na verdade, com essa situação da necessidade de controle. E, gente, o que é realmente nosso nesse mundo? Para a gente poder controlar.
A gente não controla nem a nós, né? Nós que nos pertencemos, vamos dizer assim, a gente não controla. A gente não controla, né? Reações físicas, reações químicas com o nosso corpo. A gente não consegue controlar, né? Veja, olha só, eu sei que é um exemplo um pouco triste, mas veja quanta gente, né, super saudável, fisicamente falando, super saudável, que se alimenta super bem, que pratica esportes, né, tem um mal súbito e desencarna. Nossa, por que isso aconteceu com essa pessoa? Não fazia o menor sentido. Mas, gente, nós não temos o controle. Tem tanta coisa assim, para aquilo que a gente sabe que se passa e que tem certeza, existem, gente, outras 10 partes que a gente não faz a menor ideia. E não é pouca coisa. E talvez até, né, claro, estou colocando aqui como uma suposição, né, mas talvez seja um cálculo muito mais avançado. Então, é aquele velho ditado, né, existem mais coisas entre o céu e a terra do que a sua mente possa imaginar. E só que a gente não quer, né, a humanidade, e digo, isso já foi pior, vamos dizer assim, né? A gente, mas a lei do progresso, ela chega, né, e chega para todo mundo. Então ela vem avançando mas a gente já tem, né, muitas pessoas já acreditando. E eu não estou dizendo, gente, acreditar no espiritismo. Nós estamos aqui numa situação de espiritismo, mas não é acreditar numa situação de espiritismo, mas acreditar, sim, que as coisas convergem e que nós temos uma força interior chamada fé, que o nosso pensamento ele é ação e ele converge para uma questão, né, e que a gente vai ter já comprovadamente, né, resultados de que, nossa, eu estou pensando tanto naquela pessoa, daqui a pouco aquela pessoa me liga, né? Isso é o magnetismo que tanto se fala dentro do espiritismo, né? Esse é um dos exemplos. Então, esse magnetismo ele existe, gente, mas ele depende de ser despertado. Só que, como sempre, é claro, né? A questão lá da porta estreita que Jesus já falou, não é? Que nós temos também tão debatido aqui dentro do Evangelho. Não é por qualquer caminho, não é de qualquer maneira, né? Eu preciso realmente me preparar e preciso me colocar ao dispor disso, né? Não é só, tá, vamos lá, quero, né, usar esse magnetismo, quero ter essa força, vamos. E ficar esperando. Não, o que você está fazendo por isso? Essa é a questão, essa é a reflexão. O que a gente está fazendo por isso, né? Porque a gente ainda quer poder, né, só no que a gente vê, só no que a gente acredita. E aí, é triste ter que ouvir isso, mas assim, independente de você acreditar ou não, existe. Você não acreditar não vai mudar o fato, sabe? Porque muita gente diz, não, eu não acredito, então não é você não acreditando que vai deixar de existir, né? Sabe? Então, essa questão, né, do mundo espiritual. Não, eu não acredito. Aí, pronto. Desapareceu, não tem mais espírito nenhum porque você não acredita agora. Não, gente, né? Infelizmente, assim como tem coisas, né? Estou falando isso nesse sentido, mas assim como tem coisas que eu não acredito, mas eu sei que existem. Pronto, fato. E respeito, né? Mas a situação é, para a gente finalizar aqui, a questão do nosso medo, né, gente? O medo, né? A gente já sabe comportamentalmente, psicologicamente, tem muito as suas vantagens, com toda certeza, mas também nos bloqueia, gente. E nos bloqueia de realmente poder confiar, de poder seguir adiante e, digamos assim, a gente tem ferramentas, né, para poder seguir, para poder avançar, para poder evoluir e a gente tem que usar todas as ferramentas. E, de repente, essa ferramenta da fé, do magnetismo, a gente não está conseguindo usar porque a gente tem medo ou porque a gente não acredita e porque a gente não quer. E aí, nisso, eu não estou pedindo para você, por favor, acredite, pelo amor de Deus. Não, porque vai chegar esse tempo e você vai ver por você mesmo, né? Só, claro, repito, né? Não é no nosso tempo, tá? Mas a gente precisa estar ciente de que existe muito mais do que a gente quer, às vezes, e do que a gente pode conseguir mensurar também. E aí, por isso, talvez também seja uma artimanha, digamos assim, né? Dessa questão até do véu do esquecimento, de que a gente vai manter aqui aquilo que ainda nos é confortável, aquilo que não nos deixa, né, absorto no devaneio para poder lidar com essa situação. Tá bom? Então, né, vamos trabalhar melhor aí
sobre esse medo, para a gente poder confiar mais, para a gente poder liberar tudo o que realmente somos e podemos ser. Tá? Dito isso, vamos para a nossa prece final então aqui, para a nossa oração e a fluidificação das águas. Encerramos então esse evangelho, espiritualidade amiga, aprendendo um pouquinho mais, avançando um pouquinho mais. E novamente a nossa rogativa é para que os caminhos nos levem à questão da confiança, à questão da fé. Que a gente aprenda a fechar os nossos olhos, segurar nas mãos desse Criador e, claro, de toda a sua representação nesse universo que é tão ampla, tão divina e tão fantástica, e assim a gente possa descobrir que podemos caminhar por solos diferentes, que podemos realmente chegar a espaços ainda mais amplos e esclarecedores e que podemos também, de certa forma, voar por um céu livres e plenos, nos curando de diversas situações que tanto batalhamos no hoje, para que o amanhã chegue com todas essas propostas e razões, me dê as forças necessárias a partir do aqui e agora. Também, nesse sentido, para que tudo isso se converja e tudo isso vá dentro dessa proposta, dessa situação, eu rogo pela fluidificação das águas, onde substâncias muito benéficas são colocadas para nós, para que nós justamente possamos alcançar e ter as ferramentas ideais para essa Tua palavra, Pai. Então, nós agradecemos mais uma vez e seguimos, sim, com fé, dentro, aliás, da nossa possibilidade, com a fé e a crença necessária. Gratidão e que assim seja. E aí não podemos esquecer de tomar um golinho da nossa água. E eu te agradeço mais uma vez. Chegamos ao fim desse evangelho no lar do nosso educandário Leon Denis, aqui de Tijucas. Esse evangelho que chega ao seu número 141. E daqui a 2 semanas, daqui a 15 dias, eu volto com você e com um novo vídeo. Muito obrigado e até lá.